Roteiro do projeto. Então nós vamos fazer 4 etapas, basicamente 4 passos para fazer a integração do sensor com o Arduino. Quais são esses passos, Gustavo? Em primeiro lugar, nós precisamos dimensionar o resistor de carga, né? Então eu estou colocando aqui que eu mostrei de forma detalhada, calculando no vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então, em um dos vídeos passados, eu mostrei a você como dimensiona esse resistor de carga. Gustavo, para que dimensionar, Gustavo? Você não pode já colocar um resistor direto? Preste atenção. Você está fazendo um instrumento de medição. Você está fazendo um instrumento de medição que vai medir a corrente. E esse sensor, ele mede de 0 até 100 amperes. E quem conhece a instrumentação sabe que para uma medição com confiabilidade, com boa resolução, é muito importante que a variável a ser medida ela esteja entre 3/4 ela esteja entre 3/4, não é? No mínimo 3/4 da escala, né? Ali, para você ter uma variação boa, para você ter uma leitura boa, né? Da metade para cima. Então, por exemplo, na sua residência, normalmente você não tem um consumo maior que 10 amperes. A geladeira consome 1.4 amperes. O ar-condicionado consome no máximo, sei lá, 2 amperes, 1 ponto alguma coisa ampere. No total, é difícil você ter 10 amperes numa residência. Esse sensor ele vai até 100 amperes. Então imagina, você no máximo pode chegar até 10 amperes, você está usando apenas, na situação extrema, apenas 10% da escala. Fica um instrumento que não é legal, ele não vai ser muito preciso. Então, por exemplo, no dia a dia você vai estar consumindo 1 ampere, não é? Você vai estar consumindo 2 amperes, ou seja, 2% da escala desse sensor. Então, é muito importante você definir a carga que você quer medir, porque aí você sabe a corrente máxima e você pode dimensionar o resistor de carga adequado para a corrente máxima e aí você vai ter uma variação legal, beleza? Mas assiste lá, que aí você vai ver a importância de dimensionar o resistor de carga. Depois você vai fazer a montagem do circuito, tá? É importante entender que você vai precisar, nessa montagem, utilizar resistores e utilizar capacitores, tá? Resistores para transformar o sinal que sai do STC, sinal de corrente, para um sinal de tensão, e você vai também precisar de resistores para ter um divisor de tensão para adicionar um offset na sua onda. Eu vou te explicar o porquê disso daqui a pouco. Você vai precisar também construir o código. Nesse código é muito importante você trazer os parâmetros resultantes desse dimensionamento do resistor, do dimensionamento do resistor de carga. Então, você vai ter ali alguns parâmetros que você vai precisar inserir dentro do seu código, tá? Então, fica ligado que nós vamos inserir, eu vou te explicar no código mais para frente. E depois, você vai testar o seu projeto. Gustavo, é óbvio que precisa testar. Por que você colocou isso aí, Gustavo? Porque o teste, nesse caso aqui do sensor de corrente, talvez você vai precisar adaptar alguma coisa no seu teste, no seu resistor. Então é muito importante você testar para ver a sensibilidade do seu instrumento, tá? Então, eu até coloquei aqui, no nosso caso, eu vou te mostrar que eu utilizei um ventilador com um potenciômetro. Gustavo, um potenciômetro porque eu acompanho a variação desde o 0 até a corrente máxima. Não é um on-off, eu ligar na tomada e já medir a corrente, não. Eu coloquei uma carga com o potenciômetro para verificar se o meu circuito ele estava detectando a variação para mais, a variação para menos. Então, eu utilizei um ventilador. Você poderia estar utilizando qualquer carga que tenha uma resistência variável para auxiliar nos seus testes, beleza? Então esse aqui basicamente é o roteiro.